Aquela mansão era linda por fora, mas por dentro carregava um silêncio que doía. Tudo começou a mudar quando Diana chegou. Com seu jeito leve, ela trouxe risos, rotina e algo que aquela casa já nem lembrava mais: calor de lar. Mas havia um detalhe: a presença dela era temporária. Ainda assim, foi tempo suficiente para conquistar o coração de duas meninas que só queriam ser vistas e amadas. Até que, num dia aparentemente comum, uma delas fez um pedido inesperado. Tia, pede para o papai deixar você ser nossa mamãe. Só que Diana ainda não sabia de uma coisa. Ela não tinha conquistado apenas o coração das crianças. E quando essa verdade viesse à tona, nada naquela casa continuaria como antes. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Eu quero mandar alguns abraços cheios de afeto para pessoas muito queridas do nosso cantinho. Um abraço bem apertado para Elizabeth Delay, de Curitiba, no Paraná, para Zélia Arruda, de Taubaté, em São Paulo, e também para Pedro Silva, do Rio de Janeiro. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, que a nossa história vai começar. Existem mansões que parecem castelos, enormes, perfeitas por fora, mas com um silêncio pesado por dentro. Assim era a casa de Saulo. Ele era um homem sério, sempre ocupado, que não perdia tempo. Acordava cedo, vivia de reuniões e decisões milionárias. O trabalho virou sua armadura depois da morte da esposa, porque sentir doía demais. Há 3 anos, o acidente levou quem ele amava e deixou 2 filhas que precisavam mais do que ele sabia dar. Então, ele fez o que sabia, deu conforto, luxo, as melhores escolas. Tudo, menos presença. Brenda tinha 8 anos e falava o suficiente por 3 pessoas. Fazia piadas, imitava a professora, perguntava o porquê de tudo. Era o sol da casa. Mas debaixo daquele sol havia uma sombra que só quem soubesse olhar conseguia enxergar. Beatriz tinha 6 anos e era o avesso da irmã. Silenciosa como um lago profundo, observava o mundo com olhos castanhos enormes. Não chorava, não reclamava. Mas quando achava que ninguém estava olhando, ficava parada na janela, abraçando um coelhinho de pelúcia, olhando para o jardim como quem espera alguém que talvez nunca venha. Aquela casa tinha tudo, mas estava com fome de uma coisa que nenhum cartão de crédito pode comprar. E então, numa segunda-feira comum, tocou a campainha. Diana tinha 24 anos, um sorriso desenhado com calma e uma capacidade rara de entrar num ambiente e sentir o que ele precisava antes de abrir a boca. Cursava psicologia no período noturno, especialização em psicologia infantil no Horizonte. Para pagar a faculdade, havia escolhido trabalhar como cuidadora em lares com crianças. Não era escolha aleatória. Diana acreditava que cada criança com quem convivesse seria uma aula que nenhum livro poderia dar. Era trabalho e vocação andando juntos. A agência a havia indicado para a casa de Saulo Menezes. A cuidadora anterior havia saído de repente, e o milionário precisava de alguém de confiança, de preferência ontem. Diana chegou com uma mochila nas costas, um caderno debaixo do braço e aquele jeito de quem não se impressiona com grandeza material. Olhou para a mansão, respirou fundo e tocou a campainha. Quem abriu a porta foi Brenda, de avental de desenho animado, cabelos em 2 coques tortos e uma torrada na mão. "Você é a nova tia?", disse Brenda, já analisando Diana dos pés à cabeça. "A última era brava. Você parece menos brava, mas minha irmã não fala com estranhos, então não se assuste." Diana sorriu. "Pode me chamar de Diana, e eu prometo não ser brava." Brenda considerou por 2 segundos. "Tá bom, pode entrar. Mas minha irmã vai ficar te olhando do corredor sem falar nada. Ela faz isso com todo mundo." E ali, no alto da escada, estava Beatriz, de pijama ainda, segurando o coelho de pelúcia com as 2 mãos, olhando para Diana com aqueles olhos fundos que pareciam calcular coisas que palavras não sabem dizer. Diana não disse nada. Não foi até ela. Não forçou o contato. Ela apenas olhou de volta, com calma, e fez uma coisa simples. Assentiu com a cabeça, como quem diz: "Eu te vi
e tudo bem. Beatriz não sorriu, mas também não foi embora. Saulo apareceu 10 minutos depois, gravata já no lugar, café na mão, tablet debaixo do braço. Olhou para Diana com aquele olhar profissional de quem avalia uma proposta de negócio. Dona Carmen da agência me passou suas referências. Está tudo em ordem. As meninas têm rotina estabelecida, o cronograma está na cozinha. Almoço às 12, lanche às 3, banho às 6. Eu raramente chego antes das 8 da noite. Em caso de emergência, o número do meu assistente está no mural. Diana olhou para ele. E o seu número? Silêncio. Saulo piscou, como se aquela pergunta não fizesse parte do roteiro. Se acontecer algo com suas filhas, Sr. Saulo, prefiro falar diretamente com o pai. Ele tirou um cartão do bolso e colocou na bancada sem olhar para ela. Apenas em emergências. E saiu. Brenda esperou a porta fechar e se virou para Diana. Ele é assim com todo mundo. A gente acha que ele tem bateria que nunca acaba, ou quando chega em casa, recarrega sozinho no escritório. Diana guardou o cartão no bolso e foi começar o dia. Naquela primeira semana, Diana observou tudo. O ambiente fala. As pessoas falam sem abrir a boca, e as crianças gritam em silêncio coisas que os adultos estão ocupados demais para ouvir. Brenda falava o dia inteiro, mas evitava o assunto do pai. Beatriz tinha um ritual. Toda tarde, desenhava sozinha no corredor. Diana nunca se aproximava sem ser convidada, apenas permanecia por perto. Até que numa quinta-feira, Beatriz levou um desenho até ela. Era uma casa com 4 pessoas de mãos dadas, 2 crianças, uma mulher de cabelo escuro e um homem alto. A mulher de cabelos escuro, como Diana. Diana sentiu o impacto na hora. Ela ficou olhando para aquele desenho por um longo tempo, com um aperto no peito que reconheceu imediatamente. Os meses passaram com a leveza que só os dias felizes têm. Diana havia se encaixado naquela casa de um jeito que ninguém soube explicar direito. Brenda havia fundado o Clube da Diana, cujos estatutos incluíam assistir às séries juntas no sofá e testar penteados impossíveis umas nas outras. Beatriz não havia aderido oficialmente, mas raramente se afastava quando o clube estava em sessão. Beatriz havia começado a sentar mais perto, a uma distância que dizia: ainda não, mas você está chegando perto do lugar onde eu me sinto segura. Um dia, Brenda derramou o suco de laranja na camiseta nova e soltou um Nossa Senhora que ecoou pela cozinha. Diana fingiu cara séria por 3 segundos antes de explodir em gargalhada junto com Brenda. E nesse exato momento, pela primeira vez desde que Diana havia chegado, Beatriz sorriu de verdade. Não o sorrisinho educado de quem está sendo cortês. Um sorriso de verdade, com os olhos. Aquele tipo de sorriso que a gente guarda como tesouro. Diana ficou olhando para aquele sorriso como se tivesse acabado de ver o sol nascer dentro de uma sala. Naquela noite, Saulo chegou mais cedo que o habitual. Eram 7 horas. As meninas ainda estavam acordadas. Ele parou na porta da cozinha e ficou olhando por um momento sem ser visto. Beatriz estava sentada na bancada, segurando uma colher de pau com seriedade total, enquanto Diana explicava como fazer brigadeiro. Brenda estava atrás delas, comentando em tempo real, como um narrador esportivo. E agora, senhoras e senhores, Beatriz vai mexer, ela vai mexer, mexeu, que talento, que técnica. E Beatriz, pela segunda vez naquele dia, sorriu. Saulo ficou parado na soleira por 30 segundos. Depois foi para o escritório, como sempre. Mas algo havia mudado no jeito como ele andou por aquele corredor. Os ombros estavam diferentes, menos duros. Foram quase 6 meses de vida construída, de laços tecidos um fio por vez, de um lar que havia aprendido a respirar de novo. E então Diana sentou com as meninas numa tarde de sábado e disse com aquela voz que usa quando precisa ser honesta, mesmo que doa: meninas, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante. Brenda levantou as sobrancelhas. Beatriz fechou o caderno. Eu amo ficar aqui com vocês, de verdade. Mas eu estou quase terminando a faculdade e preciso começar o estágio.
Isso significa que em breve eu vou precisar procurar outro emprego. Quero que vocês saibam antes, para a gente se preparar juntas. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa espaço físico. Brenda ficou processando por exatamente 4 segundos. Depois olhou para Beatriz, depois olhou para Diana, e então, com a solenidade de quem acaba de tomar uma decisão histórica, disse: "Tia, pede para o papai deixar você ser nossa mamãe." Diana abriu a boca, fechou, abriu de novo. Brenda: "Não, peraí, deixa eu terminar. Você sabe fazer brigadeiro, você não briga com a gente quando a gente esparrama o Lego. Você colocou o coelhinho do Bia no sol quando ficou com cheiro de fechado. Você canta errado, mas com vontade." Brenda levantou um dedo para cada item da lista. "Você já preenche todos os requisitos básicos de mãe. Falta só o papel." Diana estava entre o riso e o choro, que é talvez o estado emocional mais honesto que existe. "Brenda, não funciona assim." "Mas por que não?" disse Brenda, e dessa vez sem nenhuma piada, com aquela seriedade de 8 anos que corta mais fundo que qualquer discurso adulto. "A gente precisa de você." Beatriz não disse nada, mas pegou a mão de Diana com as 2 mãozinhas dela e apertou. E Diana percebeu que estava perdida, completamente, irremediavelmente perdida naquelas 2 meninas. O que ela não sabia era que Saulo havia chegado cedo naquele dia e havia ouvido tudo do corredor. Ele ficou parado ali, do outro lado da parede, com o paletó ainda no braço e a pasta na mão, e sentiu alguma coisa acontecer no peito que ele havia trancado com chave 3 anos atrás. Não foi uma explosão, foi mais como uma fissura, pequena, quase silenciosa, mas fissuras não param. E aqui estava a revelação que ninguém esperava. Saulo não havia chegado cedo por acaso. Ele havia saído de uma reunião no meio, pela primeira vez em 3 anos, sem dar explicação a ninguém. E ele mesmo não conseguia dizer por quê. A campanha de Brenda começou na semana seguinte com uma competência organizacional que envergonharia qualquer executivo. Ela começou na hora do jantar. Saulo estava com o celular na mão, como sempre, lendo e-mails com a comida esfriando do lado. Brenda olhou para ele com olhos de estrategista. "Pai, você sabia que a tia Diana sabe fazer macarrão do zero? Tipo, sem ser de pacote." Saulo não levantou os olhos. "Que bom. E ela nunca grita, mesmo quando eu derramei o molho de tomate no tapete branco." Uma pausa mínima. E o Bia sorriu hoje, de verdade. Não aquele sorriso de educação, aquele sorriso de verdade mesmo. Dessa vez, Saulo levantou os olhos. Olhou para Beatriz, que estava concentrada no prato. Depois olhou para Diana, que estava na cozinha, sem saber que estava sendo citada num monólogo de lobby. Depois, voltou para o prato. Mas o celular foi para o bolso. Brenda percebeu e fez aquela carinha de quem marca um ponto no placar invisível. Na semana seguinte, ela mudou de tática. Passou a esquecer coisas propositalmente. Esquecia o estojo na cozinha quando Diana estava lá. Esquecia de pedir para Diana assinar o caderno de recados e pedia para o pai fazer isso na presença dela. Fabricou pelo menos 3 situações em que Saulo e Diana precisavam estar no mesmo cômodo ao mesmo tempo, incluindo uma vez que ela fingiu não conseguir abrir um pote de geleia com uma força que qualquer adulto abriria em 2 segundos. "Pai, você consegue abrir para mim?" "Ah, tia Diana, você também estava passando?" "Que coincidência." Diana olhou para Brenda com aquele olhar de psicóloga em formação que diz: "Eu sei exatamente o que você está fazendo." E Brenda olhou de volta com aquele olhar de criança de 8 anos que diz: "Eu sei que você sabe e não me importo." Saulo, por sua vez, havia começado a chegar mais cedo. Não muito. 15 minutos, meia hora. Ele mesmo não havia percebido ainda, mas o assistente havia percebido e havia aprendido a não comentar. Então, veio o dia que mudou tudo. E ele chegou na forma de um desenho. Diana estava passando pelo corredor quando viu o caderno de Beatriz aberto na cama, sem querer. Ela não foi bisbilhotar,
Mas o caderno estava aberto, visível, e o que ela viu a parou no meio do passo. Beatriz havia preenchido páginas inteiras com desenhos. A casa com 4 pessoas, repetida em variações. Mas numa das páginas havia algo diferente. Era um desenho de uma mulher deitada com os olhos fechados, rodeada de flores. E do lado, 2 meninas de mãos dadas, olhando para ela. Um pouco afastadas, como quem sabe que não pode se aproximar. Diana ficou com os olhos marejados. Naquela noite, ela foi até o escritório de Saulo pela primeira vez. Bateu na porta. Ele levantou os olhos do computador com a expressão de quem não esperava ser interrompido. "Posso falar 1 minuto?" Ele fechou o notebook. Diana sentou do outro lado da mesa. "Saulo." Ela hesitou. Beatriz está guardando muita coisa. Ela processa tudo de dentro, não exterioriza. Criança que não chora não está bem. Está treinando a dor para ficar quieta. Ela precisa de acompanhamento com um profissional. E precisa de mais de você, não do pai provedor, do pai presente. Silêncio. "Eu sei que não é da minha conta", ela continuou, "mas me importo com ela, com as 2. E se eu vou embora em algum momento, preciso saber que elas vão estar bem." Saulo ficou olhando para Diana por um tempo que não tinha tamanho definido. Então disse, com uma voz que ela nunca havia ouvido nele antes, mais baixa, mais exposta: "Você é a primeira pessoa que me diz isso." Diana não respondeu. Esperou. "Eu sei que falta", ele continuou. "Eu sei, mas eu não sei como fazer diferente. Quando eu fico perto demais, lembro demais. E quando eu lembro, não funciono." "Suas filhas não precisam que você funcione", disse Diana. "Precisam que você esteja lá." Saulo olhou para a mesa por um longo segundo. "É mais difícil do que parece." "Eu sei", ela disse. E pela forma como ela disse, ele percebeu que ela realmente sabia. Que aquilo não era protocolo. Era verdade. E foi ali, naquele escritório silencioso, naquela conversa que nenhum dos dois havia planejado, que Saulo Menezes sentiu a fissura no peito virar algo maior. E ele ficou com muito medo, porque ele reconhecia aquela sensação. Havia sentido uma vez antes. Havia perdido. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas e as mais vívidas da vida de Saulo em 3 anos. Ele começou a jantar com as filhas de verdade, sem celular. Brenda quase caiu da cadeira na primeira vez. Beatriz olhou para o pai com aqueles olhos fundos e então, muito devagar, foi buscar o caderno de desenho e colocou na mesa, aberto, como uma oferta. Saulo olhou para o caderno, olhou para a filha e fez uma coisa que não fazia desde antes do acidente. Estendeu o braço, puxou Beatriz para o colo e ficou sentado ali com ela, olhando os desenhos juntos, página por página, sem pressa e sem palavras. Diana estava na cozinha. Ela viu. Ela virou de costas, apoiou as mãos na pia e ficou olhando pela janela por um longo momento, porque estava começando a sentir uma coisa que ela precisava ter muito cuidado para não sentir. Mas o coração é péssimo em obedecer ordens. Saulo foi até a cozinha naquela noite depois que as meninas dormiram. Diana estava terminando de arrumar. Ele ficou parado na porta por um segundo antes de falar. "Obrigado." Ela se virou. "Pelo que você me disse no escritório, não foi fácil de ouvir, mas era o que eu precisava." Diana assentiu. "Como foi com ela?" "Diferente", disse ele, e havia uma emoção contida nessa palavra que ela sentiu até a ponta dos dedos. "Ela me mostrou todos os desenhos. Fica com o caderninho escondido porque acha que eu não quero ver." Ele parou, engoliu em seco. "Ela tem um desenho da mãe, com flores ao redor. Ela nunca me mostrou antes." Diana não disse nada. Às vezes o silêncio cuida melhor do que qualquer palavra. "Ela parece mais segura quando você está por perto", disse Saulo, e agora a voz estava diferente, mais baixa, mais pessoal. As 2, mas especialmente o Bia. "Ela está chegando lá", disse Diana, "no próprio ritmo. É assim com crianças assim. Você não força, você fica disponível." Saulo olhou para ela por um segundo a mais do que o necessário.
Você vai ser uma psicóloga incrível. Diana sorriu, e esse sorriso tinha uma mistura de orgulho e tristeza que Saulo não soube bem interpretar naquele momento. Mas ficou pensando nele muito depois de subir para o quarto. Foi Brenda quem forçou a situação final, claro. Porque Brenda sempre foi eficiente. Numa tarde de domingo, ela convocou o que chamou de reunião de família urgente na sala. Saulo, Diana e Beatriz foram convocados um por um, com bilhetinhos escritos à mão com seriedade burocrática. Quando estavam todos sentados, Brenda ficou de pé na frente do grupo com o ar de quem vai fazer uma apresentação importante. Pai, a tia Diana vai embora em breve porque vai estagiar. Eu não quero que ela vá embora. O Bia também não quer. Ela me disse. Você também não vai querer porque você fica de mau humor quando ela não está e você nem percebe. Pausa dramática. Então eu propus que você pedisse para ela ficar, como família, mas você não fez. Então eu resolvi tomar providências. Saulo olhou para a filha. Brenda, não interrompe minha apresentação, pai. Eu pratiquei. Ela abriu um papel dobrado. Eu fiz uma lista das razões pelas quais a tia Diana deveria ficar aqui para sempre. São 12 razões. Vou ler todas. Diana estava com a mão na boca, tentando não rir e não chorar ao mesmo tempo. Saulo olhou para Diana. Diana olhou para Saulo. E naquele olhar cruzou algo que os dois haviam fingido não sentir por meses. Brenda, disse Saulo, com uma voz que a menina não reconhecia. Pode guardar o papel. Mas eu tenho mais 9 razões. Eu sei o que preciso fazer. Silêncio total na sala. Brenda abriu a boca. Fechou. Olhou para Beatriz, que apertou o coelho e ficou bem quietinha, os olhos enormes. Saulo se virou para Diana. Eu passei 3 anos convencendo a mim mesmo de que cuidar era suficiente, que se eu provesse tudo o que precisavam, estava cumprindo o que cabia a mim. Você chegou aqui e em 6 meses mostrou que eu estava errado sem dizer uma única palavra direta. Ele parou. Você me devolveu minhas filhas e me devolveu uma coisa que eu achei que havia deixado enterrada. Diana estava com os olhos úmidos. Eu sei que isso não é simples. Eu sei que você tem planos, que tem uma carreira que vai construir e que é enorme. Mas eu quero fazer parte disso. Quero estar do lado enquanto você constrói. Se você me der essa chance, Brenda sussurrou para Beatriz. Tá pedindo ela em namoro ou em casamento? Beatriz, silenciosamente, levantou 2 dedinhos. Casamento, confirmou Brenda em voz baixinha. Diana riu, chorou e disse sim. O que veio depois foi a vida que aquela casa sempre precisou ter. Beatriz foi para acompanhamento psicológico. Era tímida com a terapeuta no começo, ficava com o coelho no colo e respondia em monossílabos. Mas, semana após semana, algo foi abrindo. Suas sessões começaram a incluir palavras completas, depois frases, depois histórias inteiras sobre os desenhos, sobre o jardim, sobre o que ela sentia quando o pai estava longe. E Diana conseguiu conciliar a rotina entre o estágio e ficar na casa com as meninas. E então chegou o dia da formatura. O auditório estava cheio, mas não havia como não encontrar Saulo na plateia. Alto, de terno escuro, com Brenda de um lado e Beatriz do outro, os 3 juntos, como se sempre houvessem estado assim. Brenda agitava um cartaz escrito à mão com letras enormes. A tia Diana é a melhor do mundo e do universo também. Beatriz segurava o coelhinho de pelúcia com uma fita dourada no pescoço. Quando Diana cruzou o palco para receber o diploma, ela procurou os 3 na plateia. E quando os encontrou, parou por um segundo que não estava no roteiro da cerimônia, porque ali estavam eles. A família havia chegado sem avisar e ficado para sempre dentro dela. Do lado de fora, depois da cerimônia, no jardim da faculdade, com o barulho de todo mundo comemorando ao redor, Saulo pediu que Brenda segurasse o diploma por um momento. Brenda olhou para Beatriz com aqueles olhos de quem já sabe o que vem. Beatriz apertou o coelho. Saulo ficou de frente para Diana e disse, sem paletó de executivo, sem reunião marcada, sem armadura nenhuma. Você chegou aqui e me ensinou que a vida não espera a gente parar de ter medo. Eu não quero mais esperar.
Quero construir o que falta com você. E ajoelhou. Brenda deixou escapar um grito que emocionou pelo menos 4 famílias desconhecidas ao redor. Beatriz não gritou, mas largou o coelho no chão, correu e abraçou os dois antes mesmo de Diana dizer alguma coisa. Diana riu, chorou e disse sim. O casamento foi numa tarde de outubro, num sítio com luzes de fada nas árvores e mesas com flores silvestres. Brenda foi dama de honra e levou o cargo com uma seriedade que emocionou metade dos convidados, antes mesmo da cerimônia começar. Beatriz foi a outra dama de honra e caminhou pela passagem com o buquê nas mãos e um sorriso tranquilo e seguro, daquele jeito dela que agora não precisava mais se esconder. Diana estava linda, mas não só pelo vestido. Estava linda porque estava inteira. Saulo ficou olhando para ela do altar com aquele olhar de quem finalmente parou de fugir. E quando ela chegou perto, ele disse em voz baixa, antes de qualquer coisa oficial: "Obrigado por não desistir da minha família." Diana segurou a mão dele. "Obrigado por me deixar fazer parte dela." 6 meses depois do casamento, com o apoio de Saulo, Diana abriu a clínica que havia sonhado desde o primeiro dia de faculdade. Uma clínica de psicologia infantil, com paredes coloridas, brinquedos pensados, luz natural em cada sala. O nome que escolheu foi simples: Espaço Crescer. Na inauguração, Brenda discursou sem ser convidada e emocionou todo mundo. Beatriz ficou o tempo inteiro de mão dada com Diana, e quando as pessoas perguntavam quem ela era, ela respondia com naturalidade e firmeza: "É minha mãe." Diana apertou a mão dela e não disse nada, porque não havia nada mais preciso do que aquelas palavras. 1 ano depois da inauguração da clínica, Diana chegou em casa numa tarde qualquer, sentou no sofá do lado de Saulo, colocou a cabeça no ombro dele e disse: "Tenho uma coisa para te falar." Brenda, que apareceu do nada como Brenda sempre faz, olhou para os dois e já foi deduzindo com a velocidade de sempre: é bebê, não é? É bebê." Beatriz saiu de trás da porta, onde havia aparecido igualmente do nada, e olhou para a mãe com aqueles olhos castanhos que agora brilhavam de um jeito diferente de quando Diana havia chegado pela primeira vez naquela casa. E então Beatriz fez uma coisa que Brenda nunca havia esperado. Chegou na frente, abriu os braços, abraçou Diana com aquela força silenciosa que só a Beatriz tinha e disse, com a voz clara e quente de quem praticou para esse momento por muito tempo: "Obrigada, mamãe." 2 palavras, mas Brenda precisou sentar no chão de tanto que chorou. Saulo ficou em pé sorrindo com aquele sorriso de quem voltou de muito longe. E Diana ficou abraçada em Beatriz, pensando que às vezes a vida não explode de uma vez. Às vezes ela vai chegando devagar, num desenho de cada vez, num sorriso de cada vez, numa mão que estende e numa mão que aceita. Até que um dia você olha ao redor e percebe que construiu sem perceber exatamente o que precisava. Um lar, não de pedra e dinheiro, de presença, de tempo, de paciência, de amor que não tem pressa e não tem preço. E em algum lugar lá dentro, Beatriz finalmente havia chegado em casa. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Quero saber o que ficou no seu coração. Foi o momento em que Beatriz, tão quietinha, finalmente mostrou o que sentia através de um desenho? Ou foi aquele pedido tão simples: "Tia, pede para o papai deixar você ser nossa mamãe"? Me conta. Porque às vezes a gente precisa colocar para fora o que uma história desperta na gente. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Aqui sempre tem uma nova história esperando por você. Obrigado por estar aqui. De verdade, fiquem com Deus e até a próxima história.